E aí, cara, como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está vendo isso, mas eu tenho certeza que a partir de agora você vai estudar dilatação térmica. A gente vai diferenciar o que é dilatação, o que é aumento de massa e a gente vai diferenciar dilatação de calor, de temperatura. A gente vai identificar que existem de 3 a 4 tipos de dilatação, dependendo de cada autor, mas basicamente são 3 grandes tipos de dilatação. E a gente vai ver também como vai lidar com essa dilatação em cada estado da matéria. Beleza? Então, comigo, meu nome é Leonardo e a gente vai começar a aula 5 de Física 2. É isso aí. Vamos para a tela? Vai lá. Então, olha aí. A gente vai começar então com o conceito de Física 2, ou melhor, a gente vai começar com o conceito de dilatometria. Então, o que seria a expansão das moléculas? Olha para mim, preste atenção, olhe para cá. O que ocorre com expansão? O que significa a palavra expansão? Expansão não significa ganho de nada. Talvez, em alguns casos, área, volume. Mas, ainda assim, a expansão nada mais é no que as moléculas se distanciarem. Dessa forma, o que ocorre? Quando eu imponho um aumento de temperatura, quando eu imponho uma quantidade X de energia, quando eu aumento a quantidade de temperatura, quando eu injeto calor naquela matéria, aquela matéria ela tende a ficar mais aquecida. E quando ela se aquece, as moléculas começam a vibrar. E nessa vibração, a tendência delas é irem se afastando. E conforme elas se afastam, é o que ocorre a expansão molecular. E é ainda a expansão molecular que é responsável pela criação, pela produção do fenômeno de dilatação térmica. Pessoal, onde é que eu posso ver dilatação térmica? A gente pode ver dilatação térmica em diversos exemplos do seu dia a dia. Um exemplo muito comum é o cadeado, ou quando está muito frio, ou quando está muito quente, Quando está muito quente, você tem mais facilidade para enfiar a chave no buraco do cadeado. Por quê? Porque o cadeado dilata, aumentando o espaço. Ou, quando está muito frio, dependendo do estado, não nosso, o cadeado ou o metal ele se contrai. Porque da mesma forma que ao ganhar energia, ao aumentar a sua temperatura, o corpo se dilata, ao perder temperatura, ao perder energia, o corpo se contrai, tá? Então, em alguns ambientes muito frios, você vai sentir certa dificuldade para enfiar a chave no cadeado. Por quê? Porque aquele objeto contrai. Outra coisa muito curiosa é a expansão de alguns sólidos. A gente vê isso em algumas construções. Por exemplo, a famosa Ponte Rio-Niterói, uma ponte que fica entre as cidades Rio de Janeiro e Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Essa ponte ela tem determinados vãos que ficam afastados alguns centímetros. Por quê? Porque com o passar do tempo, Sol, ela se dilata. Um outro exemplo em nosso território, no estado de Roraima, é a ponte de Caracaraí. Aquela ponte quando a gente vai sentido Rorainópolis, sentido Manaus, aquela ponte ela tem vigas de dilatação. Entre uma placa de concreto e outra, você tem uma placa metálica. Por que isso? Porque para que ela se dilate e consiga chegar próxima sem se contrair, sem ela se deformar. Isso ocorre também em trilhos de trem. O estado de Roraima não possui ferrovia. No entanto, outras cidades que possuem é muito comum. A gente vê entre um final de segmento de trilho e início de outro segmento de trilho, a gente vê uma diferença, um espaço muito pequeno entre eles. Por que isso? O atrito da roda do trem, o atrito do trem passando no trilho faz com que aumente a temperatura. Então aquela barra de ferro aumenta de tamanho. Se ela fosse totalmente grudadinha assim, ó, conforme ocorresse a dilatação, o trem ia começar a se dilatar. Ou melhor, o trilho do trem ia começar a se dilatar. E aí podendo provocar alguma curva, fazendo com que ele viesse a provocar algum acidente. Tudo bem? Então a expansão das moléculas, como a gente está vendo aí na sua tela, ela se dá pelo quê? Ela se dá pelo grau de agitação das moléculas, que é a temperatura. E esse aumento de temperatura
ele na verdade é ocasionado por ingestão de calor, de energia naquele metal ou naquele corpo, seja ele qualquer. Então, um corpo quente tem alta excitação molecular, tem alta excitação de velocidade molecular. As moléculas têm mais energia cinética, então elas vibram mais. Tudo bem? Como é que eu posso entender isso, professor? Cara, veja a água. A água, quando está fervendo, ela não está plena, ela não está plana, ela não está paradinha ali, ela está borbulhando. Tudo bem? Beleza, cara? Então vamos seguindo. Então, na dilatação térmica, o que a gente tem? Então tá aí, ó, em física, dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo, ocasionado pelo aumento da sua temperatura. Ou seja, na dilatação térmica há aumento das dimensões. Agora, presta atenção e olha o que é dimensão. Isso é muito importante, cara. Dimensão não tem nada a ver com ganho de massa. Um exemplo, uma largura é uma dimensão. A altura é uma dimensão. O comprimento, então, é uma dimensão. Desse jeito aqui, nós formamos as 3 dimensões. Bacana? Então, olha para mim aí, ó. Então, essas 3 dimensões é que vai se dar a dilatação. Um corpo, de forma muito rara, ele pode se dilatar em apenas uma, ou 2, ou em 3 dimensões. O bacana da dilatação térmica é que você não precisa se preocupar com qual está dilatando, mas você tem que se preocupar com o número de dimensões ao qual está dilatando. Então, se ele estiver dilatando uma dimensão, é um tipo de dilatação que a gente vai ver, se chama linear. Se estiver dilatando em 2 dimensões, superficial. Se estiver dilatando em 3 dimensões, volumétrica. Então, não é importante que você entenda, para ser uma dilatação linear, só pode dilatar a largura. Não, não interessa isso. O que interessa é, para ser uma dilatação linear, só uma das 3 está ocorrendo. Para que seja uma dilatação superficial, somente 2 das 3. E para que seja uma dilatação volumétrica, tem que ter as 3. Portanto, é importante deixar claro, e você não pode se perder nisso. Dilatação térmica não é ganho de massa, não é aumento de massa, mas sim apenas da expansão da dimensão. Uma dessas 3 dimensões vai aumentar, seja largura, seja altura, comprimento, profundidade, porque cada um vai chamar de um jeito, cada autor gosta de chamar de um jeito. Tudo bem? Então vamos lá, seguindo. Então, para pensar melhor, como fazer a abertura de uma tampa de vidro de azeitona? A tampa de metal e o vidro sofrerão alterações quando aquecidos? Como esse fenômeno pode ser explicado fisicamente? Olha para mim. Então, ó, um exemplo muito bacana, muito curioso, a gente fala assim, rapaz, a mulherada fala assim, homem só serve para abrir lata de palmito e azeitona. Rapaz, tem até fundo de razão, né? Mas, vou falar uma parada para a mulherada. Então, se não quer mais homem, nem precisa mais disso, eu vou te dar uma dica. O que vai acontecer? Por que você tem dificuldade para abrir a lata de palmito, a lata de azeitona? Porque aquela tampa tem um atrito muito grande com o vidro. O que você pode fazer? Você pode pegar um palito de fósforo ou aproximar da chama da boca do fogão bem fraquinha, em um intervalo de tempo muito curto e rápido, mas não deixa contato. O que vai acontecer? Aquela tampa vai receber calor, vai dilatar e você vai ter mais facilidade para abrir. Professor, mas aí não vai ficar quente? Não, o processo é tão rápido, porque aquelas latas de metal é um metal tão fininho, que eu não sinceramente não sei se é alumínio, enfim, mas é tão fino que a quantidade mínima de calor já consegue fazer com que aquela tampa dilate. Então o que ocorre? Conforme ela dilata, você consegue abrir. Mas e o vidro? O vidro não vai dilatar também? Na verdade até vai, só que o vidro vai dilatar muito menos do que a tampa. Então a tampa vai dilatar muito mais do que o vidro, então você consegue abrir com facilidade. Então esse fenômeno se dá, ou seja, a dificuldade se dá porque aquela tampa de alumínio,
ela acaba ficando contraída. Vou pegar um exemplo. Geralmente as pessoas pegam a azeitona, abre o vidro, né, com aquela tampa metálica e coloca na geladeira. Ora, aquele metal então vai ser reduzido, ou melhor, a área dele vai reduzir. Por quê? A área dele vai reduzir porque baixou a temperatura dele na geladeira. Tudo bem, cara? Bacana? Então, vamos seguindo. Então, a gente vê a dilatação linear. Ah, mas antes, deixa eu voltar aqui. Deixa eu falar também um outro fenômeno. Olha para cá, olha para cá. Muito bacana esse fenômeno, cara. Esse fenômeno já caiu algumas vezes em vestibular. Você já fez, eu sei que você comia muito doce quando era pequeno e não escovava os dentes, né? E aí você ficou com um negócio chamado cárie. E aí a cárie, você acaba tendo que fazer uma obturação. Cara, as obturações hoje em dia são muito mais seguras do que no passado. Por quê? Olha o que ocorria. Existem dois fenômenos que são explicados aí e é muito curioso, é muito bacana esse detalhe. No caso da obturação, ela era feita de amálgama. O que era a amálgama? A amálgama ela era uma liga metálica e esse amálgama tinha um coeficiente de dilatação muito elevado. Então, por exemplo, se você tomasse muito sorvete várias vezes ao dia, olha que louco, a obturação, a amálgama, caía. Por que ela caía do dente? É simples. Quantas pessoas, pode perguntar para sua mãe, para seu avô, para sua avó, para seu pai, ou para alguém um pouco mais antigo que você, que ele vai falar assim, ih, rapaz, é mesmo, já ouvi falar na minha mãe, engoliu a obturação. Por quê? O que ocorre com isso? A obturação, como era feita de uma liga metálica um pouco diferente do dente, quando você tomava algo gelado durante muitas vezes, durante muito tempo, ela contraía. Se ela tinha esse tamanho assim, ó, ela ia contraindo. E aí ela sacava, ela caía do dente. E você engolia ela. Ou, casos mais graves, às vezes a obturação era colocada tão adentro do dente que conforme você comia, por exemplo, sopa, caldos, quentes demais, a amálgama dilatava. E aí ela rachava, ela quebrava o dente. Por que isso? Porque ao invés de cair, a amálgama, na verdade, estava dilatando. E aí ela partia, ela fissurava o dente. Tudo bem, cara? É muito legal você entender isso, porque a aplicação de fenômenos de física é muito cobrada no Enem. É muito importante que você entenda que é necessário que você entenda o fenômeno. É por meio do fenômeno que você vai basear a resolução do seu exercício. Legal? Então, vamos lá, seguindo. Como eu tinha mencionado antes de voltar, a gente vai começar então a dilatação linear. Então tá aí, ó. Dilatação linear ocorre quando o corpo sofre expansão em uma dimensão. Então, é importante que você lembre que é quando ocorre uma dimensão. A dilatação do fio, e aí ele botou fio, mas pode ser qualquer material, tá? Depende de três fatores. A substância da qual é feito o objeto, a variação de temperatura a qual o objeto sofre e do comprimento inicial do objeto. Então, ó, olha para mim, então, preste atenção. Se eu pegar um equipamento, vamos pegar aqui, como ele mencionou aí, o fio, tá? Que é o exemplo mais comum de todos. Eu pego esse fio e aqueço esse fio. Quanto que eu aqueci esse fio? Ele estava a 20 graus e eu aqueci ele até 1 grau. Vai aumentar a temperatura? Vai aumentar a temperatura? Vai. Vai aumentar a temperatura em quanto? Melhor, aumentou a temperatura em quanto? Em 1 grau. 20, 21, aumentei 1 grau, tá? Beleza. Vai aumentar o seu comprimento? Ele vai dilatar? Vai. Só que uma dilatação muito pequena. Por que é muito pequena? Porque foi só 1 grau. Agora, por exemplo, eu pego esse mesmo fio e deixo ele a uma variação de temperatura de 15 graus, 20 graus. Exemplo, ele estava a 20 graus e eu aumento a temperatura dele até 40 graus. Ele vai dilatar e muito. Uma outra coisa muito importante é a composição do material. Por exemplo, o fio ele é feito de cobre. O cobre é um material que é extremamente dilatável, porque ele tem um alto valor de coeficiente de variação. Coeficiente de dilatação linear, perdão. Então ele tem um alto valor desse carinha aí, tá? Ele se dilata com muita facilidade, beleza? Agora tem uma outra coisa muito legal, muito curiosa. Mercúrio.
Não faz esse fenômeno, não faz esse experimento, que ele é caro e é muito perigoso. Só estou te falando porque a gente faz isso em laboratório, para comprovar numa aula experimental, seja de engenharia, ó, tu já vai vendo o cara da engenharia aí, vai ver isso daí. E aí o que a gente faz? A gente pega uma gota de mercúrio. Ah, professor, o mercúrio é muito difícil de achar. É não, o termômetro mesmo, então você coloca para medir sua temperatura. Então a gente pega 2, 3, 4 termômetros, o antigo, tá? Os digitais não, o antigo. Eu quebro aquele antigo e pego a gota, o mercúrio que fica ali dentro. Eu coloco ele numa panelinha ou então na mão com um tecido qualquer protegendo a minha mão, tá? E aí eu faço assim, dou aquela baforada nele. Você vai ver aquela bolinha crescendo, você vai ver aquela quantidade crescendo. Por quê? Porque o mercúrio dilata muito mais que o cobre. O mercúrio dilata muito mais que o chumbo. Por exemplo, existem alguns materiais na tabela periódica, se você aumentar a temperatura em até aumentar, tá? Aumentar em até 200, 300 graus, ele não dilata. Existem materiais na tabela periódica que nunca conseguiram chegar ao seu ponto de fusão, ou seja, pegar ele do estado sólido e transformar ele no estado líquido. Nunca foi encontrado. Por quê? Porque são materiais que precisam de uma quantidade de calor muito alta para serem dilatados. Tudo bem, cara? Beleza? Então, na dilatação linear, ela vai ocorrer quando eu aumentar apenas uma dimensão. Olha para a sua tela aí, ó. Então, o que a gente está vendo aqui no início? A gente está vendo que ele tem um comprimento L0, tá? Ele vai chamar de L o comprimento. Comprimento. Professor, mas eu quero chamar de largura. Tudo bem. Não interessa o nome que você vai chamar, não. Ele tinha um determinado comprimento. E aí, ele aumentou a temperatura. Então, se ele tinha uma temperatura inicial, eu vou lá e aumento a temperatura dele. Então, a temperatura final é maior que a temperatura inicial. Quando ocorre isso, há uma variação de comprimento. Ou seja, para que tenha variação de comprimento, obrigatoriamente tem que ter variação de temperatura. Então, se a variação de temperatura for maior do que zero, ocorre a dilatação. Ok? A dilatação. Se a variação de temperatura for menor do que zero, ocorre então a contração. Ou seja, o corpo diminui o seu tamanho. E aí uma outra coisa muito curiosa é que eu vou fazer aqui em cima na sua tela, tá? Então, ó, se a variação de temperatura é maior do que zero, logo a variação de comprimento também será maior do que zero. Por que isso? Porque se aumenta a temperatura, aumenta a dilatação. Então, ou melhor, aumenta a expansão. Então, se aqui for menor do que zero, a dilatação também será menor do que zero. O que significa isso? Olha para mim. Ó, o que significa isso? Significa dizer que a dilatação e a temperatura são diretamente proporcionais. Logo, se eu aumentar a temperatura, eu aumento a dilatação. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a dilatação. Tudo bem? Não se esqueça desse detalhe. Se eu aumento uma, obrigatoriamente eu aumento a outra. Bacana, cara? Então vamos lá, vamos seguindo. E aí, ó, eu entro na equação da dilatação linear. Então, preste atenção na tua telinha aí, ó. Dilatação linear. Eu tenho ΔL igual a L0 a delta θ. Quem é alfa? Vamos escrever aqui em cima, ó, alfa. Isso aqui é uma nada mais é, tá? Do que o coeficiente de dilatação linear. Ele só existe, o alfa só existe em uma dimensão. Tudo bem? Então, quem é L0, como a gente viu, é o comprimento inicial. O Lzão é o comprimento final. E a diferença deles dois vai gerar a dilatação. Ou seja,
Se eu escrever ΔL e fizer aqui uma relação, eu sei que ΔL é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Tudo bem, cara? Beleza? Então, entenda que a dilatação linear nada mais é do que quando ocorre uma dimensão. Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguindo. Como eu mencionei, então, a grandeza. Então, ΔL é a variação de comprimento, ou seja, comprimento final. Lembra? Isso aqui foi uma das primeiras aulas de física que eu expliquei. Se tem F, significa que é final. Se tem O0, significa que é inicial. Então, L0 ou LO é o comprimento inicial, LF é o comprimento final. E quem é o coeficiente de dilatação linear? É o alfa. Só que tem um detalhe. Qual é a unidade de medida? Qual é a unidade de medida de alfa? A unidade de medida de alfa é isso daqui, ó. É o graus recíprocos, que é o grau Celsius elevado a menos 1. Ou seja, toda vez que pediu alfa, a unidade de medida é o grau Celsius elevado a menos 1. E aí o ΔT é importante tomar cuidado com um detalhe, tá? Professor, ΔT maiúsculo está errado, o senhor estava usando um outro termo aí, tá? O senhor estava usando esse termo aqui, ó, delta teta. Está errado, então, o ΔT? Não, é a mesma coisa. Por que o senhor não usa, então, professor? Sabe por quê? Eu vou te explicar aqui, ó. É só uma dica, tá? Isso é só uma dica. T em física pode ser chamado de período. T em física também pode ser chamado de escala absoluta. Então, o que eu faço? Para não confundir, escala absoluta. Para não confundir, eu prefiro utilizar o ΔT, ou ΔTzão, como se fosse Δθ. Então, toda vez que eu ver ΔT, ou ΔTzão, eu estou falando, na verdade, de Δθ. Tudo bem, cara? Então, a gente está falando sobre esse carinha aí. Seguindo. Então, voltando aqui. Então, só para deixar mais claro, que é para não ter dúvida, professor, o que seria então esse alfa? Esse alfa, ele é, na verdade, de que é constituído o material. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos escrever a fórmula. A fórmula é ΔL, não é isso? L0, alfa, delta, teta. Quem é o alfa? Só para você ter uma ideia da importância do alfa, o alfa é o coeficiente de dilatação. É ele que vai me dizer o quanto um corpo dilata ou o quanto um corpo não dilata. Vamos pegar só um exemplo? É só um exemplo, tá? Eu estou botando valores da minha cabeça e valores simples só para a gente não gastar muito tempo, a gente não perder tempo com a matemática em si. Eu só quero que você preste atenção na importância dele. Então, ΔL é igual. Digamos que eu tenho uma barra de comprimento de ferro, de comprimento de 1 metro, e que a variação de temperatura tenha sido de 1 grau. Ou seja, era 20, passou a ser 21, era 10, passou a ser 11, era 13, passou a 14, era 30, passou a ser 31, era 37, passou a ser 38, não sei, tanto faz. Quem é o alfa? O alfa é a constituição do material. Então, deixa aqui, ó. Alfa é a constituição do material. Essa constituição do material é o que diz se ele é o ferro, é o que diz se ele é o chumbo, tá? Pb é chumbo na tabela periódica. O alfa é a constituição do material. Então, por exemplo, vamos pegar o Pb do chumbo. O Pb do chumbo ele é muito pequeno, muito pequeno. O Pb do chumbo, salvo me engano, é 1 vezes 10 elevado a menos 12. É muito pequeno. Então, se eu multiplicar todo mundo, vai dar 1 vezes 10 elevado a menos 12. Ou seja, ele vai dilatar praticamente nada. Agora, olha que curioso.
O coeficiente de dilatação, por exemplo, do cobre ou do mercúrio é muito mais alto que isso. Então, ele é 1 vezes 10 a menos 2. Então, significa que ele vai dilatar muito mais do que isso. Tudo bem? Portanto, a dilatação é o cara responsável pela constituição do material. De que o material é feito? Então, você tem que se atentar a esse detalhe aí. Beleza? Então, vamos seguindo. Então, ó, dilatação superficial. Olha o exemplo que você está vendo. Eu tenho uma moeda que ela consegue passar pelo aro. E aí eu esquento essa moeda. Um exemplo qualquer, tá? Digamos que aqui essa moeda tenha 10 graus. E aí eu elevo a temperatura dessa moeda para 70 graus. Ou seja, quanto foi a variação de temperatura dessa moeda? 60 graus. Então ela variou de 10 para 70, 60 graus. E aí o que aconteceu? Ela aumentou a sua dimensão, ela aumentou a sua área. Então ela não consegue passar ele. Então, como a gente mencionou, ó, existem corpos, há corpos que podem ser considerados bidimensionais, tá? Ou seja, esses corpos não têm 3 dimensões. Ou, se tem 3 dimensões, a terceira dimensão é praticamente desprezível. O que significa isso? Significa dizer que ele é fino. Um exemplo, uma chapa metálica. Sabe essa chapa do hambúrguer que você come? Da carne de sol que você come ali na Praça Mané Garrincha? Então, essa chapa ela é muito fina. Ela tem largura e tem um comprimento, ela até tem uma espessura. Só que ela é tão fina que a gente acaba desprezando. Então aí a gente acaba dizendo que ela tem 2 dimensões. Ela tem então uma determinada área, ou ela tem uma determinada superfície, tá? E é essa superfície, é essa área que dilata. Então vamos ao exemplo aí, ó. Então vemos uma chapa retangular, que ao ser aquecida, teve toda a sua superfície aumentada, passando de uma área inicial SI, e aí de novo, SI, S0 é a mesma coisa, cara. Você tem que se acostumando com essas nomenclaturas. Até uma área final, S. E aí você também pode ver, ao invés de S0, você também pode ver A0, de área inicial. Você também pode ver apenas A. Ué, professor, mas lá em Física 1, S0 significa espaço inicial. É verdade. É por isso que você tem que se habituar às novas marcações, às novas formatações. Então, quando a gente olha o caso A e quando a gente olha o caso B, o que a gente identifica? A gente identifica que ele tinha uma área inicial, um tamanho inicial, tá? E depois passou a ter uma final. Passou a ter um comprimento inicial, passou a ter um comprimento final. Ou seja, isso acaba gerando um aumento de área. E você tem 2 dimensões. Ora, quer ver? Ó? Vamos desenhar aqui, vamos desenhar um corpo em uma dimensão. Uma dimensão. Tá aqui, ó. Isso aqui é um corpo em uma dimensão. Vou desenhar. Como eu desenho muito bem, vocês já repararam, né? Então, ó, um corpo em uma dimensão. Tá aqui, ó. Só uma reta, um corpo em uma dimensão. Que dimensão é essa? Se eu admitir que isso é um ponto muito fininho, eu tenho um comprimento. Então, posso dizer que isso daqui é uma dimensão. Agora, se eu pego esse mesmo corpo, tá? E aumento, coloco a ele mais uma outra coisa aqui, ó. Agora eu tenho 2 dimensões. Então, eu posso dizer que eu tenho largura, eu posso dizer que eu tenho profundidade. Tem gente que vai chamar isso aqui de altura. E aí isso acaba formando, ó, isso acaba formando, por fim, tá? Uma área. Se você reparar, ó, se eu preenchesse isso daqui tudo, eu teria então uma determinada área. Então eu tenho largura e eu tenho profundidade. Eu tenho então uma dimensão e a profundidade 2 dimensões. Então a gente totaliza então 2 dimensões. Ué, professor, e essa daqui e essa daqui? Cara, é a mesma coisa. Ó, a largura que tem aqui é a largura que tem aqui. A profundidade que tem aqui é a profundidade que tem aqui.
Tá vendo? É a mesma coisa. Então, a dilatação superficial nada mais é do que a dilatação em duas dimensões. Bacana? Então, vamos lá, vamos seguindo. Então, como a gente mencionou, a dilatação superficial, analogamente, a dilatação linear, depende, ou seja, do mesmo jeito. Depende da variação de temperatura sofrida pelo corpo, depende da área inicial, lá era o comprimento, lembra? Aqui é a área. E depende do material do qual é feito o corpo. Ô, professor, esse é o alfa. É verdade, cara. Lembra que isso daqui que eu falei era a mesma coisa que o alfa? Ô, professor, então vai ter vai ter alfa nessa fórmula? Vai. Só que a gente vai chamar ele, na verdade, de beta. Por que isso? Porque o alfa é apenas para uma dimensão. Pessoal, e o beta? Duas dimensões? Sim. Mas presta atenção, cara. O beta não é para duas dimensões? Se o beta é para duas dimensões, então eu posso dizer que o beta é duas vezes quem? Alfa. Portanto, se ao invés de você ver numa fórmula beta e ver duas vezes alfa, é a mesma coisa. Tudo bem? Então tá aí, ó, como a gente estava mencionando, na dilatação superficial, o que ocorre? Nós temos no lugar do alfa, nós temos o beta. Mas se você reparar, a fórmula é praticamente a mesma. Agora, na figura que está à sua esquerda aí, ó, do seu vídeo. Na figura que está à sua esquerda, a gente tem uma configuração muito importante. E essa configuração, ela cai toda hora, todo no vestibular. Por exemplo, aqui a gente tem o latão e o invar. O invar é uma liga metálica, tudo bem? E eu vou lá e coloco sobre essa barra metálica aí, de latão e de invar. O que vai acontecer? Vamos admitir, então, que na parte de fora a dilatação seja maior, ou seja, no latão, tá? Quem tiver maior dilatação, se a dilatação maior for em cima, ele vai tender a se curvar. E se a dilatação maior fosse embaixo, ele ia tender a se levantar, levando essa configuração. Latão para cima, invar para baixo. Então é importante que você entenda que quem possui maior dilatação vai empurrar o cara para baixo ou para cima, dependendo da posição dele. E isso cai em vestibular. Sério, pessoal, esse negocinho simples assim? Sério, cara, esse negocinho simples desse jeito. Tudo bem? Beleza? Então, cuidado com esse detalhezinho aí. E na dilatação volumétrica? A dilatação volumétrica ela é praticamente a mesma coisa que ocorre nas outras duas. No entanto, ao invés de aumentar apenas a dilatação, em vez de aumentar apenas uma dimensão, como na linear, ao invés de aumentar apenas duas dimensões, como na superficial, na volumétrica se aumenta três dimensões, tá? Então aumenta-se largura, desculpa, na volumétrica vai se aumentar então três dimensões: largura, profundidade e comprimento, altura, seja lá como você queira chamar. Então, dessa forma, o que era apenas uma dimensão, o que era linear, depois, se for duas dimensões superficial, agora em três dimensões passa a ser volumétrica. Professor, eu não estou enxergando onde estão essas três dimensões. Olha aqui, ó. Vamos admitir que daqui até aqui ele tem uma altura, que daqui até aqui ele tem uma largura e que daqui até aqui ele tem uma profundidade. Tudo bem? Então aqui eu tenho uma altura, aqui eu tenho uma largura e aqui eu tenho uma profundidade. Então, ó, uma, duas, três dimensões. Então, as três dimensões fazem com que ela seja uma dilatação volumétrica, tá? E o professor leva em consideração as mesmas características, o corpo do material? Sim, o corpo do material. Leva em consideração, professor, o quanto ele aumenta de temperatura? Sim, também. Então, como a gente mencionou aí, ó, no caso da equação da dilatação volumétrica, o que nós temos é isso daqui, ó.
a variação de volume, o gama. Professor, gama, esse cara aí é novo. É sim. Lembra que era 2 vezes alfa, porque ele tinha 2 dimensões. Então, o gama, que é um yzinho assim, ele na verdade não são 3 dimensões. Se são 3 dimensões, ele então representa 3 vezes alfa. Existe uma relação que eu também gosto muito de trabalhar, que é a do gama para o beta. Essa relação do gama para o beta é extremamente importante. Então preste atenção. Eu posso dizer que o gama ele é 3 meios de beta. Tudo bem? Olha aqui, ó, o gama ele é 3 meios de beta. Portanto, muito cuidado com isso daí. Muito cuidado com esse detalhezinho. Beleza, cara? Muito cuidado mesmo. Preste muita atenção nesse detalhe aí. Portanto, a gente não pode confundir dilatação linear, de dilatação superficial, de dilatação volumétrica. Muito cuidado com isso. Então, vamos fazer um resumo aqui e olhe para cá, por favor. Então, preste atenção. Dilatações nada mais é do que o ganho de expansão, seja uma, seja duas ou seja três. A dilatação linear é aquela dilatação ao qual ocorre o aumento de apenas uma dimensão. Qual é a fórmula? ΔL igual a L0 alfa vezes delta teta. Onde quem é alfa? Alfa é o coeficiente de dilatação linear. Dilatação superficial ocorre em 2 dimensões. Qual é a fórmula? ΔS, S0, beta delta teta. Quem é beta é o coeficiente de dilatação superficial. E o beta está aí na tua tela, está aí em cima. Ó. Beta é igual a 2 vezes alfa. E ocorre a dilatação volumétrica. Ela existe em 3 dimensões, nas 3 dimensões do corpo. Tudo bem? E essas 3 dimensões do corpo geram, então, essa dilatação. Qual é a fórmula da dilatação volumétrica? A fórmula da dilatação volumétrica nada mais é do que ΔV igual a V0 vezes gama vezes delta teta. Quem é gama? Está aí na tua tela, ó. Tá aí, ó. Gama é a mesma coisa que 3 vezes alfa. É importante que você preste atenção em um detalhe. Muito cuidado nessa hora. Você não pode confundir a diferença dos coeficientes. Alfa é linear, beta é superficial, gama é volumétrico. As dilatações dependem elas são proporcionais aos seus coeficientes de dilatação. Elas são proporcionais à sua variação de temperatura e à sua dimensão inicial. Ou seja, a dilatação linear depende do comprimento inicial, do quanto aumentou ou diminuiu sua temperatura e da constituição a qual o material é feito. A dilatação superficial depende da área inicial, depende da constituição do material e depende de quanto ela foi aumentada ou diminuída a temperatura. O volume, o sólido geométrico, o exemplo que a gente viu foi um cubo, foi a amálgama do dente. Então, ele depende do volume inicial, ele depende da sua constituição e depende, por fim, então, da sua variação de temperatura. É importante que você se atente a esses detalhes, que são pequenos, mas na hora da prova isso vai te dar um nó na cabeça. Portanto, é importante que você reescreva isso daí. Beleza, cara? Volta para a tela. Atenção aqui, ó. A gente vai fazer aqui, eu vou apagar aqui tudo, e vou fazer um aqui bem legal, rapidinho, quer ver? Você pode escrever a fórmula da variação para dilatação volumétrica da seguinte forma. O volume final é igual
o volume inicial vezes 1 mais gama delta θ. Pode ser escrito desse jeito também. Então, se você reparar, eu tenho aqui o volume final e não a dilatação. Então, professor, para eu descobrir o volume final, eu posso utilizar isso? Pode, você pode utilizar isso. Professor, como é que ficaria, então, lá na dilatação superficial? Será que vai ficar do mesmo jeito? Vai ficar igualzinho, só que você só vai mudar, obviamente, então, como eu já havia mencionado, o valor de beta ou gama. Então, a gente vai ter, ó, a superfície final é igual à superfície inicial vezes 1 mais beta delta θ. Tá vendo? De novo, só mudou ali, é uma outra forma para eu descobrir. E por fim, nós temos então na dilatação linear. Então, na dilatação linear, nós temos, perdão, a gente vai ter então a mesma condição. Então, na dilatação linear, o que a gente vai ter? Está aqui, ó. Comprimento final é igual ao comprimento inicial vezes 1 mais alfa delta θ. Tudo bem? Beleza? Então, veja que é uma outra forma para se descobrir exatamente a mesma coisa. Então, olha para mim aqui, ó. Então, o que você vai fazer agora, cara? Preste atenção. Meu amigo, você tem que agora reassistir essa aula. Assistiu essa aula de novo, aí sim, na segunda vez você vai começar a resumir. Resumiu, vai resolver exercício. Nossas aulas de exercício estão se aproximando. Já já a gente vai começar a resolver exercícios apenas da UFRR. Portanto, cara, fica ligado, preste atenção nas aulas. Qualquer dúvida, enche aqui, ó, enche isso daí de pergunta, que eu vou tirar a sua dúvida com um grande prazer. Então, meu nome é Leonardo, hoje a gente viu dilatação e até a próxima aula. Grande beijo, um grande abraço. Fui!